Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite, hoje 6 de agosto de 2023. Hoje nós vamos conversar sobre a psicanálise de Winnicott. Alguns domingos eu venho falando sobre a psicologia, venho conversando com vocês sobre espiritualidade, psicologia, e hoje falando sobre o tema da psicanálise em Winnicott, porque muitas pessoas me perguntam qual a diferença da psicologia e da psicanálise, e por que a psicanálise em Winnicott e as outras psicanálises, né? Como que faz, né, quando procura um atendimento em psicanálise, como é fazer a formação em psicanálise. Então fique aqui, você que deseja entender um pouco sobre isso, ou que saiba de alguém que está procurando entender um pouco sobre isso, que quer fazer a formação, encaminhe também o vídeo e a gente vai se falando por aqui. Vou pedir para vocês também, se vocês puderem curtir o canal lá do YouTube, né, vou deixar o link aqui para vocês também entrarem, curtir lá se inscrever no canal do YouTube, para que vocês possam ter acesso a todos os vídeos. Lá no YouTube eu coloco em ordem todos os vídeos que a gente conversa aqui, então se inscrevam lá, uma hora que vocês quiserem assistir, retomar algum vídeo que a gente conversou, né, se quiserem indicar para alguém o canal, aí tá tudo alinhadinho lá, os vídeos de domingo, os minutinhos do dia, então vocês podem ter acesso lá. Bom, então falando da psicanálise, eu quero começar sobre a questão da formação em psicanálise, né? Quem pode fazer a formação em psicanálise, né? A pessoa que sente que tem uma habilidade para com isso e que tem uma graduação. Ah, mas precisa ser uma graduação em psicologia? Não necessariamente. Os cursos de psicanálise, que eles têm uma certa independência, eles são feitos por sociedades de psicanálise, eles fazem uma triagem com o candidato, que tem que ter uma graduação anterior, pode ser uma graduação em qualquer área, ele vai fazer uma triagem, né, a pessoa responsável desse curso vai fazer uma triagem e você vai aí saber como que é aquele curso, quais são as exigências, né, geralmente você vai ter que ter uma teoria, vai ter que fazer a sua análise pessoal, você vai ter que atender e ter supervisão clínica, então quanto mais estruturado um curso de psicanálise, maior benefício você terá. Porque se você sai de um curso de psicanálise bem estruturado, com bastante teoria, com bastante horas de análise pessoal, com bastante horas de supervisão, de experiência atendendo o paciente, mais apto você vai estar para ser um psicanalista, para ser um terapeuta. Por exemplo, em Winnicott, um terapeuta winnicottiano ou um psicanalista winnicottiano. Então, é muito importante que você investigue a instituição, que você tenha referência sobre essa instituição, né? Se a gente pensar na época do Freud, ele que começou a criar as sociedades, né? Quando Freud, que é o pai da psicanálise, ele começou a se interessar pelo psiquismo e foi fazendo toda a teoria dele. Depois pessoas se interessavam, o que ele fez? Ele separava dias na semana para se encontrar com essas pessoas. E daí isso foi se estruturando e criou-se a Sociedade de Psicanálise que existe até hoje. A Sociedade de Psicanálise existe até hoje em vários países e aqui no Brasil existe a Sociedade de Psicanálise e aqui no Brasil a gente tem vários cursos, várias instituições que oferecem a formação em psicanálise. Quando o Winnicott chega, que o Winnicott chega um pouquinho depois de Freud, já tem a Sociedade de Freud continuando, né, que estava nas mãos da Ana Freud, que ela deu continuidade nessa sociedade. Depois tinha a sociedade da Melanie Klein, com os pensamentos da Melanie Klein, que divergiam aí um tanto quanto da Ana Freud, né? Aí chega o Winnicott, que ele não se adequa, não se alinha, né? Nem com a sociedade que a Ana Freud estava
ali dando continuidade, nem com a da Melanie Klein. Daí ele cria o grupo independente, que é o grupo do meio, onde vários profissionais foram também chegando e esse grupo do meio também foi se fortalecendo. Então, essas sociedades é que elas vão oferecendo, chegaram até nós hoje, e elas vão oferecendo as formações. Outras sociedades também são criadas, outras instituições, né, são criadas aqui no Brasil, né, falando mais da nossa realidade. Então, quando você for fazer uma formação, é necessário que você investigue a instituição, a seriedade dela e a carga horária, que quanto maior, melhor, para que você saia bem estruturado para o grande trabalho que é ser psicanalista. Então, dessa forma, já dá para explicar também a diferença da psicanálise e da psicologia. A psicologia é uma graduação que, quando você completa o curso, você está apto para ser um psicólogo e realizar psicoterapia. O psicólogo pode depois fazer a formação em psicanálise. Você pode sair da faculdade como um psicólogo que trabalha na abordagem psicanalítica, porque na faculdade a gente tem essa matéria, e depois você pode fazer a formação em psicanálise e se tornar um psicanalista. Você pode ser um psicanalista e um psicólogo. Quando você vai procurar um trabalho de psicanálise, você fala, eu me interesso por trabalho de psicanálise. Dentro da psicanálise também há diversos profissionais que seguem diversas sociedades e diversos autores. Então, quando você vai fazer uma formação, quando você vai buscar um psicanalista para você fazer as sessões, para você ser paciente, para você ser atendido, esse psicanalista, ele tem toda uma estrutura ali com ele, de teoria, de análise pessoal, ele tem toda uma estrutura com ele de supervisão e também de pertencimento a um grupo. Geralmente, os psicanalistas, eles pertencem a um grupo que tem a ver com a linha de trabalho dele. É muito importante isso, né? Não que a gente fique engessado em tudo isso, porque, na verdade, a gente fala em psicologia que nós temos que ter um tripé: teoria, supervisão clínica e análise pessoal. Supervisão clínica é nós levarmos os nossos casos para serem supervisionados. Depois a gente pode se tornar um supervisor clínico também, supervisionando casos de outras pessoas. A gente também é terapeuta de psicólogos que fazem análise com a gente. E além desse tripé, tem um outro hoje que é muito falado também, que é de você pertencer a um grupo. Não que tudo isso você tem que carregar de forma engessada, porque entra toda a tua liberdade, né, do seu jeito de ser no atendimento. Só que com fidelidade, né, à teoria, à sua análise pessoal e etc e tal. Mas enfim, eu estou falando tudo isso porque quando você chega num psicanalista, ele tem toda uma história, uma bagagem ali, todo um movimento. Com certeza, né, é para ser assim, né, ele está ativo, estudando ainda. Quem se interessa por psicanálise pode se preparar. Se você quer ser um psicanalista ou um psicólogo também, você vai estar sempre nesse movimento de estudar, nesse movimento de fazer supervisão, etc e tal. Né? É um caminho muito dinâmico, muito ativo e muito constante assim. Então, o seu psicanalista, ele tem uma abordagem, ele tem um segmento e ele tem uma orientação para estar ali trabalhando com você. Tudo é muito sério e tudo deve ser muito bem feito. Bom, qualquer dúvida, gente, pode me perguntar por aqui, pode me mandar mensagem no 997461390. Maior prazer em responder aí para vocês. Né? Eu sou psicóloga, psicanalista e também grupo terapeuta. Estou super à disposição, lembrando que eu faço supervisão clínica também em grupo individual e temos os nossos grupos de estudo em Winnicott. Você que se interessa por grupos de estudo, seja estudante profissional,
Pode vir aqui com a gente. Um abração, pessoal. Muito obrigada. Até mais.